Oi, queridos, uma outra questão levanta um outro tema, o tema do oxigênio, equilíbrios nos quais participa a substância oxigênio. Então vamos começar por esta questão que é da UERJ. Ela fala o seguinte: considere que no sangue as moléculas de hemoglobina e de gás oxigênio dissolvido estão em equilíbrio com a oxihemoglobina de acordo com a equação. Então, a hemoglobina, que tem aquele sistema M, com o ferro lá no centro, que nós vamos explicar ainda, ela está com o oxigênio em equilíbrio com a oxihemoglobina. Aqui está a sua função. Qual é a função da hemoglobina? Captar oxigênio e passear pelo corpo todo. E passear pelo corpo todo levando oxigênio, o que significa vida, porque a vida está associada ao oxigênio, é o gás da vida, cara. Tu pode ficar sem comer, tu pode ficar sem muita coisa, mas sem oxigênio tu não pode ficar, porque o oxigênio tem que ser transportado pelo corpo, no mínimo, para queimar a glicose e te dar energia. Tá aí o equilíbrio. Então, vem a pergunta da UERJ. Em grandes altitudes, quando o ar se torna rarefeito, esta posição de equilíbrio é alterada, causando distúrbios orgânicos. A combinação correta entre o fator cuja variação é responsável pelo deslocamento de equilíbrio e o sentido desse deslocamento, indicado na equação, é, portanto, na grande altitude, tem baixa pressão sobre os gases e faz com que a contração seja prejudicada. Portanto, na altitude, onde a pressão é baixa, o equilíbrio vai para a esquerda. Baixa pressão favorece a expansão, pois aí está o deslocamento do equilíbrio. Dos três fatores, temperatura, pressão e concentração dos participantes, claro que em se tratando de um gás e em se tratando de altitude, que tem alta altitude, baixa pressão, pouco gás em cima dos habitantes, e quando está na baixa altitude, no pé dos Andes, tem grande camada de gás, então tem alta pressão. O fator, no nosso caso, é a pressão. Se a pressão é o fator decisivo nesse equilíbrio, quando a pressão for baixa quer dizer altitude alta. Lá na altitude tem baixa pressão. E se tem baixa pressão, a quantidade de oxigênio gasoso, vai acontecer o quê? Vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque se diminui a pressão, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Por que se desloca para a esquerda no sentido 2? Porque baixa pressão favorece a expansão. Se favorece a expansão, nós vamos ter um deslocamento para a esquerda, porque só temos gás à esquerda. O gás, a quantidade aumenta, vai para a esquerda. Muito bem. Agora, e daí? E daí é que o oxigênio, que só nos é útil quando está ligado na hemoglobina, porque só ligado à hemoglobina, ele passeia pelo corpo e será útil para a nossa vida. Sem oxigênio na hemoglobina, morreu. Então, é preciso ter oxigênio. Se o equilíbrio vem para cá, se ele se desmembra da hemoglobina, você vai ter apenas hemoglobina, que, por sinal, fica sujeita ao bandido. Qual é o grande bandido da hemoglobina? O grande bandido da hemoglobina é o monóxido. Sabe por quê?
Porque o monóxido de carbono, ele tem um par eletrônico que faz ligação com o cátion ferro da hemoglobina. Se o oxigênio, que tem que estar grudado no ferro da hemoglobina, esta é a sua função. Se o oxigênio tem que estar grudado e ele sai, quem é que entra no seu espaço? Entra no seu espaço o monóxido de carbono, que além de não dar vida, mata, porque substitui o oxigênio na hemoglobina. Por isso que ele é letal. Na fumaça do cigarro, 14% é esse bandido. Sai longe da fumaça. Pare de fumar, pelo amor de Deus. Bom, estava dizendo que o equilíbrio com baixa pressão, que quer dizer altitude, faz com que a quantidade de oxigênio saia do equilíbrio. Mas tem outro problema. Qual é o outro problema? O outro problema é que o oxigênio também está envolvido na produção de oxigênio aquoso. Aqui nós falamos do oxigênio útil quando ligado à hemoglobina, certo? Então, na altitude, baixa pressão, o equilíbrio vem para cá, sai oxigênio na hemoglobina. O distúrbio é por falta de oxigênio, não para respirar. O oxigênio que está faltando é o oxigênio na hemoglobina. Então, o jogador de futebol que vai lá nos Andes bater uma bolinha, ele precisa resolver esse problema. O equilíbrio é passar para a direita. Então, o efeito de usar bomba, respirar oxigênio, é no sentido de enfiar oxigênio à esquerda para ir para a direita. Se você respirar oxigênio puro, tu está puxando a cordinha para a direita. Tu tem, no caso de bomba de oxigênio, a entrada na esquerda. Aí tu vai para a direita. Tem chance de melhorar o oxigênio na hemoglobina se você colocar oxigênio. Não é questão de altitude, é questão de concentrar a quantidade de oxigênio e ir para lá. Aí o jogador de futebol tem uma sobrevida lá nas alturas. O melhor mesmo é ir com antecedência e se acostumar à altitude.